Se você tem um parente, um familiar, um amigo próximo que sofre com depressão, e se você não entende totalmente a natureza da depressão, como que é o seu tratamento, como é que são os seus sintomas, as suas palavras podem de fato deixar a pessoa se sentindo mais atacada, se sentindo incompreendida ou se sentindo profundamente magoada. No vídeo de hoje eu vou falar 6 coisas que você não deve dizer para alguém com depressão, aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. No vídeo de hoje, como eu falei na introdução, a gente vai falar de 6 coisas que você não deve dizer para alguém com depressão, mas que infelizmente é muito comum que sejam ditas, principalmente se você não entende totalmente como que é a depressão, quais são os sintomas, como funciona o tratamento, o que a pessoa sente de fato. Ok? A depressão é uma coisa muito prevalente, né? Tem alguns estudos que mostram que ela ataca 1 em cada 15 pessoas, são mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro que sofrem com depressão, mais de 12 milhões de pessoas só no Brasil, e alguns estudos mostram que até 30% das pessoas vai, ao longo da sua vida, passar por um quadro depressivo. Então as chances que você tenha tido, ou que você vá ter um quadro depressivo, ou que você conheça alguém próximo que tenha ou vá ter um quadro depressivo são muito altas. Para isso eu fiz esse vídeo e também está no ar nessa semana o workshop Saúde da Mente Depressiva, que é uma série com 4 aulas 100% online gratuitas, onde eu falo tudo sobre depressão, o que é, qual a diferença da depressão para tristeza, quais são os 5 fatores causadores da depressão, eu falo exatamente quais são os sintomas, tem testes de depressão para você saber se existe uma depressão e qual que é o tipo de depressão que pode estar acometendo você ou o seu familiar, o seu colega. Eu falo sobre todos os tratamentos, quais são as formas mais eficazes de superar esse quadro, ok? Bom, mas então, só para recapitular, esse workshop, o link para inscrição vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? É só clicar, se inscrever e assistir às aulas, isso vale muito a pena para você ter mais informação e poder se ajudar e ajudar alguém que está sofrendo com esse quadro, tá? Bom, então vamos lá, vamos falar passo a passo desses 6 itens. Que são muito comuns que a gente pense e que às vezes a gente fale, infelizmente, para alguém que está sofrendo com depressão. A primeira coisa que a gente não deve falar é: você tem que se esforçar mais para melhorar. Isso, infelizmente, é uma coisa que é muito comum ser dito e piora o quadro depressivo. Por quê? A depressão, um dos sintomas da depressão é uma falta de energia mental e energia física, é uma coisa que a pessoa sente no corpo. Às vezes a pessoa sente que o corpo tá pesado, o músculo tá como se fosse com chumbo, né? E ela não tá conseguindo fazer muitas vezes as coisas que ela costumava fazer, ou ela faz com muito esforço, né? Então a pessoa com depressão, ela já está se esforçando muito mais do que uma pessoa sem depressão para fazer o mínimo do dia a dia dela. E mesmo assim, às vezes ela não consegue, não por culpa dela, mas pelo próprio quadro depressivo. Ele gera uma alteração no corpo e no cérebro que faz isso acontecer, a função executiva fica pior. Tanto é que a depressão é a maior causa de incapacidade para o trabalho. Então, se você chega para uma pessoa que já está se sentindo assim e fala: olha, eu acho que você tem que se esforçar mais, vamos fazer um esforcinho para sair de casa, para colocar uma coisa mais positiva na vida, isso pode soar como uma crítica maior e a pessoa pode se sentir mais culpada, né? Ela já está se sentindo mal por não estar conseguindo fazer e agora ela se sente mal por estar mal, né? Então falar isso é algo que não melhora. É claro que existem técnicas sem medicação que ajudam a pessoa a ir aumentando o nível de atividade, só que isso tem que ser feito com muito cuidado. É mais ou menos igual a pessoa que está com o pé quebrado e você fala: olha, você precisa começar a correr e fazer atividade física, só que ela está com o pé quebrado, ela precisa primeiro consertar, né, colocar o osso no lugar, esperar consolidar, fazer uma fisioterapia para aí sim voltar a caminhar e a correr. Com depressão às vezes é a mesma coisa, né? A metáfora pode servir. Às vezes a pessoa ela precisa de uma recuperação, de uma estratégia
apropriada para ela ir recuperando esse nível de função, para sair da depressão e aí sim ela ter condições de se empenhar para conquistar outras coisas. Então falar isso não ajuda, piora o quadro, ok? Número 2, você tem que pensar positivo. Ou, de repente, você tem que tirar coisas negativas da cabeça, olhar o lado bom das coisas, ou parar de se auto-sabotar, né? Tem pessoas que falam isso. É claro que a gente cultivar emoções positivas e a gente conseguir desvincular de pensamentos negativos é uma coisa saudável, mas no quadro depressivo, principalmente se é uma depressão importante, mais moderada, grave, isso não está sendo possível de ser feito. A pessoa provavelmente já está tentando fazer isso e ela não está conseguindo. E a gente colocar desta forma simplista, a gente está tirando o peso da dificuldade de um quadro depressivo, quanto que a pessoa não consegue fazer. Com certeza ela já tentou fazer isso e ela não está conseguindo, pelo próprio quadro. É uma doença médica, uma doença física cerebral. Isso não quer dizer que é só o remédio que funciona, tem outras técnicas, que são técnicas que precisam de uma estratégia adequada, né? Agora, simplesmente falar, olha, vamos pensar positivo, vamos ver o lado positivo das coisas, né? Vamos colocar coisas legais na cabeça, se você pensar negativo isso atrai, né? Tira essa negatividade. Isso normalmente faz a pessoa se sentir mais culpada porque ela não está conseguindo. A estratégia ela é mais complexa para ajudar a pessoa, ela existe, mas ela não é assim simples. Então falar isso normalmente faz a pessoa também se sentir mais culpada por estar mal, ok? A terceira é, você não parece deprimido ou deprimida. Isso é uma coisa péssima, por quê? Porque às vezes a pessoa com quadro depressivo ela está fazendo um esforço descomunal para transparecer que ela está melhor do que ela de fato está. E bem ou mal, a pessoa com depressão não precisa estar mal o dia inteiro. Tem alguns quadros depressivos, eu falo isso no meu workshop, que a pessoa tem uma variação de humor ao longo do dia. Então às vezes tem momentos onde ela não está tão mal, ou ela está fazendo um esforço muito grande para não transparecer a depressão. Porque normalmente a pessoa com depressão ela tem vergonha de estar se sentindo assim. Então, falar isso, você não parece estar deprimido, você está, na verdade, desvalidando, né? O sofrimento da pessoa, como se o sofrimento que ela está sentindo fosse de mentira, isso não fosse verdade, né? Então isso não é uma coisa importante para se falar, não é uma coisa válida para se falar. Caso a pessoa expressou um sofrimento para você, tente ouvir sem julgamento. Falar, não, mas você não parece deprimido, olha, você está tão alegre. Isso não ajuda em nada, isso invalida o sofrimento que essa pessoa pode estar tendo, ok? 4, pense que poderia ser pior. Alguma variação disso poxa, pensa que você poderia estar desempregada caso a pessoa tenha um emprego, ou você poderia não ter um casamento caso a pessoa é saudável, ou você poderia estar doente caso a pessoa não esteja fisicamente doente, ou pense nas pessoas que passam fome na África ou numa condição social pior, como se essas coisas todas justificassem a depressão. Isso não tem nada a ver com depressão e muitas vezes a pessoa não consegue achar uma única causa para ela estar se sentindo deprimida, né? A depressão não tem tanto a ver com as coisas que acontecem, claro que elas influenciam, mas tem a ver como a gente se sente frente às coisas que acontecem no mundo. Então falar para a pessoa, pensa numa pessoa que está numa condição pior do que você, pensa no seu avô que não tinha tempo de ficar deprimido porque ele tinha que trabalhar. Isso normalmente aumenta o sentimento de culpa, aumenta a autocrítica, que já é alta num quadro depressivo, mais uma vez porque a pessoa sente que ela não tem direito de estar se sentindo deprimida porque de repente a vida dela não está tão ruim quanto de outra pessoa teoricamente está. Né? Então isso é uma coisa péssima para se falar, isso não ajuda em nada e infelizmente é muito comum a gente ouvir essas frases, às vezes até de profissionais da saúde, tá? Então isso não ajuda em nada, isso invalida também o sofrimento da pessoa, ok? O 5 que eu coloquei aqui, que também é muito comum, isso é coisa da sua cabeça.
Ou isso é algo psicológico. Quando a gente fala isso, é claro, é coisa da cabeça? Bom, teoricamente né? Porque tem a ver com substâncias químicas e conexões cerebrais que estão alteradas, que estão na cabeça. Mas quando a gente fala isso, em geral, tá por trás uma mensagem de que isso é menos importante, ou de que isso não é real, ou isso é um fingimento, isso é uma coisa menor, uma coisa pequena, você está forçando um pouco a barra, né? Quando a gente fala, isso é da sua cabeça ou isso é psicológico. Não que não seja verdade, mas assim, isso traz consigo uma mensagem de fazer pouco caso desse tipo de sofrimento, como se ele não fosse real, não fosse válido, não fosse de fato uma doença que incapacita a pessoa. Isso é péssimo, não é uma boa coisa para falar, tá? E por último, isso ocorre, né? Esse último, quando a pessoa que está do lado, cuidando de alguém depressivo ou alguém que está próximo, né, da pessoa deprimida, quando essa pessoa ela já está cansada, ela está num burnout, ela já não está aguentando lidar com o sofrimento do outro. E aí, o que costuma vir? Costuma vir uma frase assim: você é egoísta. Ou você só pensa em si mesmo. Por quê? Porque a pessoa com depressão, ela está com a atenção dela, isso eu também falo muito no workshop, voltada para o próprio sofrimento. Às vezes, pelo próprio quadro, ela é incapaz de perceber talvez o sofrimento de uma outra pessoa, porque o dela está muito grande, ela está tentando de uma forma ou de outra lidar com as próprias sensações muito ruins. E isso pode fazer com que a pessoa do lado, quando ela já está estafada, ela já está esgotada, ela solte uma frase dessa, o que piora todo o cenário, piora toda a situação, não ajuda ninguém uma frase dessa, e não é verdade, né? A pessoa com depressão, ela não é egoísta, ela não está pensando só nela, ela está, na verdade, incapaz de lidar com o sofrimento do outro, de ajudar, de repente, uma outra pessoa, porque ela está muito voltada para a própria dor, né? Isso faz parte do quadro, isso melhora com o tratamento, tanto o tratamento com medicação e tratamento sem medicação. Existem várias modalidades, o remédio é uma parte de alguns tipos de tratamento, mas não é só o remédio que funciona. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso e eu falo sobre isso também no workshop. Bom, esses são os 6 itens que eu coloquei aqui como itens que você não deve dizer para alguém com depressão. Digitem aqui abaixo no comentário o que vocês acharam, se vocês já ouviram isso, se vocês de repente já falaram isso sem querer, sem ter a intenção. Coloquem aí se você de repente tem algum outro item que você pensou que não é bom de dizer, não é bacana de ser falado, tá? Tem um outro vídeo também aqui no canal que é como a gente pode ajudar de fato alguém com depressão, que aí eu coloco o que na verdade a gente deve fazer para ajudar essa pessoa. Se você gostou, deixa aqui o seu like, não se esqueça de se inscrever no workshop Saúde da Mente Depressiva, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no nosso próximo vídeo e no workshop. Um forte abraço e até lá, tchau, tchau!